Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Dando sequência, então, ao nosso estudo nesta carta. O texto de Colossenses 3, versículo 19, vai servir para nós hoje como uma introdução ao que Paulo desenvolve em Efésios, que nós vamos ver na sequência. Mas primeiramente vamos a Colossenses 3,19, que diz assim: Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Efésios 5, a partir do verso 25. Vamos para lá comigo? Efésios 5, a partir do verso 25. Diz-nos assim o apóstolo: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra uma vez mais, e necessitados de compreendê-la, como também de forças e coragem para aplicá-la nas nossas vidas. Assim, é desta forma que nos colocamos diante do Senhor. Dá-nos, ó Deus, portanto, ouvidos atentos, mente, ó Deus, debruçada diante do Senhor, e que, portanto, o nosso coração e todo o nosso ser seja empenhado para, ao ouvir a Tua palavra, também praticá-la, e isto com alegria, glorificando o Teu nome. Nos ajude nisso, ó Deus, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Em Colossenses, Paulo introduz então esse tema, dando uma ordem, um chamado imperativo para nós, os maridos. Ele diz exatamente assim, muito claro, não é? Muito firme: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Não leve, ou não levemos as nossas esposas a se amargurarem, a se entristecerem, na maneira como nós as tratamos, como nós nos relacionamos com elas. No caso, com ela, né? Não devemos ter mais de uma esposa. Devemos amar. E nós vamos ver um pouquinho melhor, um pouquinho mais, o que isso quer dizer quando nós vamos aqui agora para Efésios. Voltemos lá para Efésios. É muito interessante nós olharmos esse texto de Efésios e observarmos o contexto no qual ele foi escrito. Semana passada nós vimos o que Paulo falou para as mulheres, dos versos 22 ao 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Nós vimos então exatamente isto, que as mulheres de fato serão submissas, farão isso, cumprirão esta ordem, esse mandato de Deus, da mesma maneira como a comparação é feita, a ilustração que Jesus traz, como a igreja é submissa a Cristo. É simplesmente inimaginável uma igreja cristã, evangélica, portanto, e obviamente, não ser submissa, não obedecer, não estar debaixo da autoridade de Cristo, que é a cabeça.
Simplesmente, então, Paulo coloca esta questão da submissão da mulher, assim como a igreja é submissa a Cristo. Não há um outro parâmetro. É um parâmetro alto, é um padrão supremo, estabelecido pelo próprio Deus. Da mesma maneira como a igreja se submete a Cristo, as mulheres devem se submeter ao seu marido. É desta forma como Deus nos coloca aqui. Mas olhando um pouquinho mais sobre o contexto disso, de como é que isto é possível. Como é que é possível a mulher se submeter ao marido desta forma? E como é que é possível o marido amar a sua esposa, como está descrito aqui nesses versos? Como é possível os filhos obedecerem aos seus pais, como está descrito em Efésios capítulo 6, de 1 a 3? Como é possível os pais não provocarem os seus filhos a ira, como está descrito em Efésios capítulo 6, versículo 4? Como isso é possível? Visto que temos observado como a humanidade tem se comportado através da história. Como nós mesmos, por vezes, temos agido contrários ao que a palavra tem estabelecido. Como é possível obedecermos a uma ordem? Em primeiro lugar, queridos, Deus nunca nos dá uma ordem que não possa ser cumprida. Deus não é nécio, Deus não é tolo. Como por vezes nós somos. E dizemos coisas e ordenamos coisas que não são possíveis de cumprir. Mas Deus não nos dá uma ordem na sua palavra que não possa ser cumprida. Portanto, Ele dá a ordem e dá toda a condição para que isso seja cumprido. E está aqui neste contexto do texto que nós estamos lendo. Basta nós voltarmos um pouquinho para o versículo 18 do capítulo 5. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é possível a mulher se submeter? Sendo cheia do Espírito. Como é possível o homem amar a sua esposa de acordo com o que a palavra diz? Sendo cheio do Espírito. Como é possível os meninos, as meninas, os filhos se submeterem aos seus pais, obedecerem aos seus pais, honrarem os seus pais? Sendo cheios do Espírito. Como é possível os pais não provocarem os seus filhos a ira? Sendo cheios do Espírito Santo. É possível. Basta nos deixarmos encher pelo Espírito Santo de Deus. Como que nós fazemos isso? Como podemos ser cheios do Espírito? Olha a resposta no versículo 19 do capítulo 18. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como essas coisas são possíveis? Como é possível a mulher se sujeitar ao seu marido? Antes existe este princípio. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Paulo, até o versículo 21, está falando no contexto da igreja, dos irmãos, de uns com os outros. Nós só podemos nos amar como filhos de Deus, como irmãos, como corpo de Cristo, se nós nos sujeitarmos uns aos outros. E só podemos nos sujeitar uns aos outros se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. E o fundamento, portanto, para um lar cristão, para uma família cristã, de acordo com Deus, com a sua palavra, é sermos uma família cheia do Espírito Santo de Deus. E como somos cheios do Espírito Santo de Deus? Cheios da sua palavra. Cantando, louvando, entoando, estando juntos no temor de Cristo. Como que obtemos o temor de Cristo? O temor do Senhor, diz-nos a palavra, é o princípio de toda a sabedoria. A sabedoria de Deus. Onde é que está a sabedoria de Deus? Onde conquistamos, onde angariamos, onde temos o temor do Senhor? Na palavra. Se não lemos a palavra, se não estudamos a palavra, não seremos cheios do Espírito Santo. Não há como. O Espírito Santo de Deus fala através da sua palavra. Hebreus nos diz claramente isso, não é? Antigamente, Deus falava como? Por sonhos, por visões, de diversas maneiras. Não é isso? Agora Deus fala como? Pelo seu Filho, Cristo Jesus,
pela sua palavra. Jesus Cristo é o verbo vivo, é a palavra viva. Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Cheios da palavra, lendo a palavra, estudando a palavra. Como teremos uma família cristã de acordo com a palavra de Deus? Óbvio, não é? Então devemos fazer a nossa parte. Devemos cumprir aquilo que Deus determinou. É possível, quando cheios do Espírito Santo, nos sujeitarmos uns aos outros. A esposa cumprir o seu papel, o marido cumprir o seu papel, os filhos cumprirem, como os pais também cumprirem. Termos uma vida que agrada a Deus, de acordo com Deus, é vivermos de acordo com a sua palavra. Portanto, devemos buscar estas coisas. Buscar sermos cheios do Espírito Santo na palavra, estudando a palavra, amando a palavra. É isso que devemos fazer. O que significa ser submisso? O que significa sujeitar-se a alguém? E no caso específico das esposas, como falamos a semana passada, sujeitar-se a alguém, ser submisso a alguém, é entregar-se a alguém. E o que significa amar alguém? Amar alguém é entregar-se por alguém. Não é interessante? Ser submisso é entregar-se a alguém. E amar é entregar-se por alguém. Portanto, tanto a submissão quanto o amor são dois aspectos, ou são dois lados da mesma moeda. Verso 25 de Efésios 5. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A ordem é esta. E a figura que Paulo traz aqui, é mostrando a relação que há entre Cristo e a igreja. O amor de Cristo pela sua igreja é o mesmo amor que o homem deve dispensar à sua esposa. Esse é o padrão estabelecido. Nada menos do que isso. Esse, portanto, homens, maridos, é o nosso desafio. E nós vamos conseguir fazer isso, na medida que somos cheios do Espírito Santo. Nós amamos a Deus. Amamos a Cristo. Somos amados por Ele. Então nós vamos desejar, nós vamos buscar fazer a sua palavra, cumprir a sua palavra, cumprir o que Ele manda. O apóstolo não escreve aqui uma sugestão, mas é uma ordem. Nós devemos nos esforçar por isso, para isso. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Paulo desenvolve esse princípio do começo ao fim, dos versos 25 até o 32. É esse princípio. O princípio de Cristo amar a igreja é estabelecido para o marido amar a sua esposa. Esses versos todos, Paulo desenvolve este princípio que ele coloca aqui, já no início. Esse amor tem como modelo, portanto, o amor de Cristo pela igreja. É um amor sincero, é um amor puro, é um amor constante, apesar das falhas e das imperfeições dela. A igreja é perfeita? Nós somos igreja de Cristo. Acabamos de há pouco confessar os nossos pecados. Isso mostra que somos falhos. Isso mostra que somos pecadores. Mas Cristo nos ama, mesmo sendo pecadores. E na verdade Ele nos amou sendo pecadores. Ele não nos amou sendo perfeitos. Portanto, nós devemos amar a nossa esposa. Vou arrumar isso, vou consertar isso. Amar a nossa esposa, mesmo ela não sendo perfeita. E ela não é perfeita. A ênfase, portanto, aqui que Paulo dá, é mais na responsabilidade que temos como marido em amar a nossa esposa do que na autoridade que nós temos por ela ou sobre ela.
Visto que Paulo acabara de dizer que as esposas precisam se submeter à autoridade do marido. Então, a nossa responsabilidade é amar a nossa esposa mais do que a autoridade que nós temos sobre ela. É dever nosso amar a nossa esposa, pois sem este amor, nós estaríamos abusando da nossa autoridade. Como é que nós podemos exercer a autoridade, ser o cabeça da esposa, se nós não a amamos? Aí nós seremos autoritários. Essa é a diferença. A autoridade exercida sem amor é autoritarismo. Tal qual foi o amor de Cristo. O amor, ele tem autoridade, mas ele tem autoridade e ele faz isso com amor. O amor que Cristo tem pela igreja é um amor proposital. Há um propósito para isso. É um amor sacrificial. É um amor que Cristo se entregou, se sacrificou, morreu por ela. Marido, você é capaz de morrer por sua esposa? Será que eu sou capaz de morrer pela minha? Ponto de me sacrificar por ela? O amor de Cristo tem um propósito, o amor de Cristo é sacrificial, o amor de Cristo é santificador. Pois ela não é perfeita, pois ela tem as suas falhas. O meu amor por ela deve buscar a sua santificação. É minha responsabilidade. Portanto, se minha esposa não é aquilo que ela deve ser, se ela não é santa do jeito que ela deve ser, como a Escritura diz, ela tem problema com isso, sem dúvida alguma. Ela tem responsabilidade quanto a isso. Mas eu também tenho. Se ela não é santa como ela deve ser, eu tenho responsabilidade com isso. Nós vamos ver isso no texto. Já adiante. O amor de Cristo pela igreja é um amor altruísta e não egoísta. É um amor abnegado, como também é um amor perseverante, que não desiste, que não muda, é contínuo. Grandes desafios, não é? Grandes desafios para nós, maridos. Amarmos a nossa esposa com propósito, sacrificialmente, levando a santidade, um amor altruísta, um amor abnegado, um amor perseverante. Um amor que se entrega. Portanto, não egoísta, mas um amor que é devotado a quem se ama. É o amor de Cristo. É como Cristo amou a igreja. É desta maneira que nós devemos amar a esposa que Deus deu para nós. Eu acho que antes de nós continuarmos, nós devíamos fazer um momento de oração silenciosa. Acho que deveríamos já fazer um momento de confissão de pecados. Devemos fazer um momento de avaliação, de análise, nós maridos, da nossa condição, da nossa situação, da nossa atuação. Temos feito isso? Temos agido assim? Temos pelo menos buscado agir assim? Amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja? Mas ele segue dizendo, versículo 26, quais são os objetivos? Amar a esposa como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Quais os objetivos? Olha o versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha só. Para que a santificasse, para que a purificasse. É o cuidado espiritual que nós devemos ter com a nossa esposa. A condição espiritual da nossa esposa está diretamente ligada, vinculada à nossa autoridade, ao nosso amor. Isso significa, queridos irmãos, especialmente aos maridos,
e aqueles que querem se casar, que o marido não deve medir esforços para conduzir a esposa à santidade, para livrá-la de contaminação e do domínio do pecado. Nós devemos observar, portanto, as atitudes, as reações e ações, o comportamento da nossa esposa. Como ela é, como ela está espiritualmente. E devemos conduzi-la à santidade, à santificação. Nós temos o dever de fazer isso. E as mulheres, como são submissas, vão atender. Porque o marido pode ficar com medo, não é? Com receio. Como é que eu vou dizer isso para minha esposa? Como é que eu vou dizer que ela está errada? Como é que eu vou dizer que ela falhou nisso, que ela peca nisso? Como é que eu vou dizer isso? Quem sou eu? Você é o marido dela. Você é aquele que tem autoridade sobre ela. Você é aquele que é o cabeça dela. Podemos imaginar Cristo não dizendo nada para a igreja? A igreja está descambando, a igreja está pecando, a igreja está em ruínas, e Cristo não fala nada. Que cabeça murcha é essa? Não é? Da mesma forma, nós, maridos, devemos orientar, santificar a nossa esposa. Mostrar para ela o caminho. Esse é o nosso dever. Santificá-la em amor, visa o bem dela. Não é isso que Cristo fala? Que Deus faz e fala na sua palavra? Em Hebreus diz exatamente isso. Que Deus disciplina a todos quantos ama. É por amor. A esposa deve receber essa instrução em amor, em submissão, entendendo que o seu marido está cuidando dela, está santificando-a. E o marido deve fazer isso, em amor. É demonstração prática de amor e cuidado do marido conduzir a sua esposa numa intimidade plena com Deus. Questão espiritual. E penso que aí reside um grande problema nosso, não é? Quantos de nós ora com a esposa? Ora pela esposa? Quantos de nós estuda a palavra com a esposa? Quantos de nós conduz a esposa para a casa de Deus? Quantos de nós? É o grande desafio. É mais um momento de oração silenciosa e pedido de perdão e confissão de pecados. E é interessante nós olharmos isso, porque observarmos isso, estudarmos isso, pensarmos nisso, é porque Paulo vai dizer aqui, ame a vossa mulher, e faça isso. Portanto, é muito claro nós olharmos, se nós não fazemos isso, é porque não amamos. Podemos concluir isso? Que não amamos a nossa esposa se nós não fazemos o que deve ser feito? Nós vamos ter vários momentos de oração, de confissão agora. Mas ele diz mais, purificar, não é? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Purificação. Se nós amamos a esposa, nós queremos purificá-la. Queremos levá-la à perfeição, a ser uma mulher perfeita. Queremos conduzi-la a isso, levá-la a isso. Como é que nós fazemos isso? O texto está dizendo para nós, pela palavra, pela Escritura, pela Bíblia. João 15:3. João 15:3. Olha o que Jesus diz aqui nesse contexto. Ele começa dizendo no versículo 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Aí ele diz para os seus discípulos, vós
já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como é que nós somos limpos, purificados? Pela palavra. Portanto, voltamos a dizer, se não lemos a palavra, se não estudamos a palavra, não seremos santificados, não seremos purificados, não teremos autoridade para purificar e santificar a nossa esposa. A perfeição de que Paulo fala aqui, santificação e purificação, não é de acordo com as normas do mundo, mas é de acordo com as normas de Deus. Não é de acordo com a justiça do mundo, mas é de acordo com a justiça de Deus. Se no 26 era para que santificasse e purificasse, olha no 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, para apresentar a igreja a si mesmo. Quem vai ser o beneficiado? Quem vai receber o benefício da santificação e da purificação da esposa? Ou será que Cristo vai querer casar-se com uma igreja, com uma noiva, toda esculhambada? Nós estamos esperando, como diz nos Apocalipse, as bodas do Cordeiro. Nos lembramos o que significa as bodas do Cordeiro? Boda significa o quê? Casamento, não é? Quando Cristo voltar para levar a sua igreja, vai ter uma bela, magnífica, estupenda festa de casamento. Não é interessante Jesus começar o seu ministério como uma festa de casamento? Numa festa de casamento? Transformando água em vinho, levando alegria para aquela festa que estava fadada à tristeza, não é? E no final de todas as coisas, teremos o quê? Bodas do Cordeiro. Jesus, nesse tempo que estamos aqui, está santificando a igreja, purificando a igreja, para Ele mesmo. O noivo, cuidando da noiva, aperfeiçoando-a. E faz isso em amor, pois é para Ele mesmo. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porque no versículo anterior ele falou de santificar e de purificar. Cristo, portanto, cuida da sua igreja para conciliar a sua igreja a si mesmo no grande dia. Uma igreja gloriosa, quer dizer uma igreja perfeita em conhecimento, uma igreja santa, uma igreja sem pecado, sem mácula, sem defeito, nem ruga, nem coisa semelhante, sem defeito, sem deformidade, mas completamente agradável aos olhos. Não é isso que o noivo espera, trazendo agora para os nossos dias de casamento. Normalmente é assim, não é? Aquela festa de casamento, aquele dia tão esperado, que o noivo espera a sua noiva lá no altar, lembra disso? Não é, Alex? Está esperando isso, Alex? Aí fecha-se, normalmente quando é um templo, ou enfim, quando não é um lugar fechado, eles fazem questão de colocar lá onde a noiva vem, não é? Colocar lá um tapume, uma porta, colocar alguma coisa lá para... É o último instante, não é? Até o último instante que o noivo vai poder ver a noiva. É o que todo mundo quer ver, não é? Mas no casamento é o que todo mundo quer ver a noiva. O noivo é o risco. O noivo já entrou, o padrinho já entrou, todo mundo já entrou, teve muito, mas ninguém está aqui interessado naquilo. Querem ver a noiva. Por isso que escondem a noiva. Não é mesmo? E por isso que ela entra por último. A hora que abre aquela porta, o noivo quase desmaia lá. Não é isso que acontece? Aquela expectativa. Aquela noiva
toda ataviada, toda linda, toda maravilhosa. Os outros até nem podem achar, mas o noivo acha, o noivo considera, de fato, ela se prepara para aquilo, ela é preparada para aquilo, não é? É o que se espera. Cantares, no capítulo 4, versículo 7, olha o que o esposo fala para a esposa, diz assim: tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. É o que Cristo está fazendo com a igreja. É o que o marido deve fazer com a esposa. Deve santificá-la, deve purificá-la, deve torná-la santa, sem defeito, livre de qualquer resíduo de pecado. Cristo demonstra o seu amor quando faz isso com a sua igreja. Os versos 26 e 27, portanto, claramente estão usando Cristo e a igreja como modelos para um relacionamento saudável, santo e amoroso entre o marido e a mulher. Sendo assim, nós, maridos, somos chamados a adaptar a nossa vida de acordo com as necessidades da esposa e dar a ela os meios para o crescimento dela, o desenvolvimento dela, a santificação, a purificação dela. A nossa vida deve ser para a nossa esposa, mais do que para o nosso filho, os nossos filhos. Sabiam disso? Pais. Marido, a sua vida é para a sua esposa, mais do que para o seu filho. Mãe, mulher, a sua vida é mais para o seu marido do que para o seu filho. Não é fácil ouvir isso, não é? Todos os meios nós devemos envidar, assim como Cristo, para suprir as necessidades todas da nossa esposa. Olha o verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Nós devemos envidar todos os esforços para cuidar do nosso corpo. Fazemos isso ou não? Marido, homem, fazemos isso ou não? Devemos fazer. Porque quem não faz isso é tolo, é nécio. Quem come demais, quem bebe demais, quem se mete em vícios, destrói o corpo, não cuida do corpo. É tolice. Não é? Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. O marido fere a si mesmo quando fere a esposa. Havíamos pensado nisso? Olha o que Crisóstomo falou, um dos pais da igreja, né? Um dos antigos, lá no ano 500, se eu não me engano. Ele diz assim: o olho não trai o pé, colocando-o na boca da cobra. Está falando do corpo, não é? Um cuidando do outro. Uma parte do corpo cuidando da outra. Mas como é que o marido cuida da esposa? Como é que o homem deve tratar a sua esposa? Em primeiro lugar, ele não deve abusar dela. Um homem pode abusar do seu corpo, como eu acabei de dizer, comendo demais, bebendo demais. Um homem que faz isso, ele é tolo, porque ele maltrata o seu próprio corpo e ele vai sofrer. Come demais, engorda demais, daqui a pouco tem problema no joelho. Não é? É muito peso para carregar, o joelho não aguenta. Você está se maltratando. O marido que maltrata a esposa é tolo, é nécio. Ele machuca a si mesmo ao ferir a esposa. Como é que nós, maridos, podemos não abusar da nossa esposa? Não sendo grosso, não sendo rude com ela. Não dando carinho para ela. Não sendo grosseiro. Não sendo infiel.
O marido não deve descuidar da esposa, como um homem não deve descuidar do seu próprio corpo, porque é sofrimento para si mesmo. Olha que interessante. O pastor Lloyd Jones ele traz essa ilustração. Ele diz assim: se você tiver uma garganta inflamada, você não pode cantar nem pregar. E ele falou isso a respeito dele. Ele era um pregador. Se ele tiver com a garganta inflamada, ele não pode pregar. Todo o trabalho dele era prejudicado. Ele tinha tudo na mente. Ele tinha a ideia, ele tinha a mensagem. Ele podia até estar cheio do Espírito Santo. Mas ele estava com a garganta inflamada. Ele não podia falar. Ele não podia pregar. Ele não podia entregar a sua mensagem. Descuidou do corpo, não tratou da garganta. Estava se prejudicando e prejudicando outros. Todo o trabalho dele era prejudicado. O marido descuida da esposa quando divide o seu tempo. Quando dá mais tempo para outras coisas ao invés do tempo com a esposa. Vamos lá? Mais um momento de confissão? Mais um momento de confissão de pecados? Internet, amigos. Alguém já disse que há esposas ou há viúvas de maridos vivos. Já ouviram esse termo? Não é? Maridos que querem viver a vida de solteiros. Maridos que fazem da casa, do lar, apenas um lugar para dormir, um albergue. Em terceiro lugar, o marido deve amar a sua mulher, portanto, como ao seu próprio corpo. Não é o que diz aqui? Assim também, no versículo 28, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, ou a si mesmo se ama. É porque marido e mulher agora são uma só carne. Um é a metade do outro. Não são mais duas pessoas. Assim, o marido deve amar sua esposa como sendo o seu corpo. Como sendo uma parte dele, uma parte minha. A sua esposa, marido, é parte sua. Agora somos uma só carne. Uma pessoa só. Portanto, um não pode ir para um lado e outro para o outro, não é? Como é que vai dividir isso? Um não pode pensar de um jeito e outro de outro. Um não pode fazer uma coisa e outro outra. Assim como Eva era uma parte de Adão, de onde que Eva foi tirada? Eva foi tirada de Adão, não foi? Eva foi feita de Adão. Lembramos de manhã aqui, não é? Quando Deus deu Eva, quando Deus deu a mulher para Adão, o que ele fez? Agora sim. Fez uma poesia para ele. Você é osso dos meus ossos, não é isso? Você faz parte de mim. Depois ele deu com os burros na água, depois ele fez muita coisa errada lá, né? Mas ele disse isso. Ele falou isso. Ele compôs esse hino, essa poesia para Eva. Assim é a esposa para o marido. É parte dele. Quem ama a esposa dessa maneira é grandemente abençoado pela esposa e pelo Senhor. Nós queremos essa bênção? Nós desejamos ser maridos abençoados? Abençoados pela esposa e abençoados pelo Senhor? Então nós devemos amar a nossa mulher, amar a nossa esposa como amamos o nosso próprio corpo, pois ela é parte de nós. Ela foi tirada de nós. Nós fomos feitos uma só carne com ela. Ela foi feita uma só carne conosco. Olha o 29. Vai explicar o que ele acabou de dizer no 28. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. É tolice. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Uma vez mais, o modelo, o princípio estabelecido é o mesmo princípio de Cristo para com a igreja, o seu relacionamento. O noivo com a noiva.
Ninguém em pleno juízo odeia a si mesmo. Pelo contrário, cada pessoa cuida de si com maior zelo e carinho. Assim deve ser o procedimento do marido para com a sua esposa. O marido deve zelar por ela, deve alimentá-la, deve cuidar dela. O que significa alimentar? Não é só trazer o dinheiro para casa e encher a despensa e colocar comida na mesa. Não é só satisfazer as necessidades financeiras ou físicas. Não é? É suprir todas as necessidades da esposa. As necessidades espirituais, emocionais, físicas e qualquer outra necessidade que a gente possa imaginar. É nossa responsabilidade. Como eu disse, mais um tempo de confissão de pecados. Todas. Alimenta e cuida dela. É uma dieta saudável. Nós pensamos na nossa dieta? Nós pensamos naquilo que comemos? Nós pensamos no quanto devemos comer? No quanto é suficiente? Nós pensamos que devemos comer regularmente? Alimenta. O que nós pensamos sobre o alimento hoje? O que nos nossos dias fala-se sobre o alimento? Sobre o cuidado com o corpo? Da mesma maneira, nós temos que cuidar da nossa esposa. Comer o suficiente, comer regularmente, devemos fazer isso, devemos suprir essas necessidades. Fazemos isso conosco, devemos fazer isso com a esposa. Tem mais, e dela cuida. Não é o que diz aqui no versículo 29? Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Darmos prazer à esposa, satisfazê-la em todas as questões. Quando nós nos alimentamos, nós não pensamos só nas calorias ou nas proteínas, não é mesmo? Nós pensamos se o alimento é gostoso, não é? Não é isso que o mundo até coloca para nós? Olha, faça uma dieta, mas olha, eles fazem questão que o prato seja bonito, não é? Eles desenham o prato, não é? A maneira como se corta os alimentos, a cor, enfim, tudo bonito para a pessoa olhar e desejar aquilo, não é? Não se joga tudo ali de qualquer maneira. Não, tudo que está ali é bom. Não, tudo que está ali é bom, mas tem que estar bem apresentado, bem apresentável. Não é assim? Nós também devemos fazer assim. Não é mesmo? Devemos fazer assim. Não pensar só nas calorias ou nas proteínas. Nós pensamos naquilo que também nos dá prazer. O que é bom de comer e que faz bem? O que é gostoso? O que eu gosto nessa dieta que faz bem? Eu, por exemplo, não gosto de berinjela. Muitos já sabem. Não gosto de berinjela. Mas berinjela é bom para a saúde? O que tem na berinjela? Tem isso aqui. Tem alguma outra coisa. Essas vitaminas, essas coisas que tem na berinjela, que tem em outro alimento. Então eu como esse outro alimento. Não é? Para estar suprido. Para que a dieta seja boa. Então nós devemos comer as coisas que, de fato, fazem bem para nós também, que nos dá prazer. Devemos assim tratar a nossa esposa. O marido deve estar pensando no que agrada a esposa. Quantas vezes nós pensamos nisso? Em agradar a esposa. A palavra cuidar aqui, ela é mais profunda, ela é mais interessante. Ela amplia isso ainda mais. Essa palavra significa acariciar. Ser carinhoso com ela. Ser carinhoso e acariciar. O marido, portanto, queridos, precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da sua esposa. Muitas mulheres reclamam da falta de carinho do seu marido. Agora uma coisa aqui para muitos, não é? E eu coloquei aqui a palavra, um verbo antes aqui para poder, de fato, chamar bem a atenção. O marido precisa aprender
Se é que não é, precisa aprender a ser romântico, cavalheiro, gentil. Mais um tempo de confissão de pecados. Alimentar e cuidar são as responsabilidades do marido em atender às necessidades da sua esposa, ajudá-la a amadurecer no conhecimento e no relacionamento com Cristo. É dar a ela segurança, proteção, conforto, pois ela necessita disso. Mesmo aquelas mulheres valentonas, sabe como? Aquelas mulheres fortes, não é? Aquelas que a gente olha assim, essa não precisa de nada. Aquelas mulheres que a gente olha assim, se não tomar cuidado, o marido apanha dela. Não. Elas precisam. Elas necessitam. E talvez elas estejam assim, demonstrando uma valentia e uma coragem, enfim, uma atitude que deveria ser do marido, porque ele não tem cumprido o que ele deve cumprir, o que ele deve fazer. Não é? Depois de ler essas coisas, estudar essas coisas, eu penso exatamente isso. Que há mulheres assim, valentonas e tal, mandonas, enfim, por conta da falta que o marido tem de não liderar, de não ser o cabeça, de não fazer o que deve ser feito. O versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Ele está falando sobre membros do corpo de Cristo e agora também fazendo essa, como ele ilustra aqui, somos membros um do outro, nós somos um, não é? O marido é um com a esposa é um com o marido. Isso quer dizer que o marido vai deixar todos os outros relacionamentos para se concentrar na sua esposa. Ou seja, deve amar a esposa com um amor que transcende as outras relações humanas. Então, se eu pretendo me casar com alguém, mas eu não desejo com esse alguém, ou estar com esse alguém 24 horas por dia, não desejo, pode ser que não tenha condições, claro, né? As pessoas trabalham, têm as atividades, mas o pensamento, a ideia, o princípio é esse: estar junto, estar próximo, concentrar todas as coisas. O relacionamento, o amor deve transcender, ultrapassar qualquer outra relação. Por isso que a Bíblia vai dizer que o homem deixa pai e mãe e une a sua mulher. Agora é uma outra família. Ele forma a sua família. Ele deixa esse relacionamento com pai e mãe, que era importante, que era o principal, que era o que ele amava, que era a sua prioridade, e a prioridade dos seus pais, agora a prioridade é a esposa. É assim que tem que ser. É assim que precisa ser. A vida do marido está, portanto, intimamente ligada à vida da esposa, de tal forma que eles são um. Quando ele cuida dela, ele está cuidando de si mesmo. É um benefício para si. 31. É o que diz exatamente o que acabamos de dizer. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ele deixa pai e mãe. A sua atenção se volta para a sua mulher. O seu propósito agora é agradá-la. O marido se une à sua mulher. É interessante nós lembrarmos disso. O marido se une à sua mulher. O homem se une à mulher. É uma união heterossexual. Homem e mulher. Não existe outra admitida, aprovada, instituída por Deus. Uma união heterossexual. É uma união monogâmica. Gênesis 2:24. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher. A uma mulher. A uma única mulher. Somente uma. Nenhuma outra. É monogâmica. Se unirá à sua mulher. Porque somos agora também um só corpo. João Calvino disse que a união do casamento é mais sagrada
e mais profunda do que a união que liga os filhos aos pais. Portanto, é por isso que é dito na palavra: nada, senão a morte, pode separá-los. Nós pensamos nisso, nós lembramos disso? Que a união com a esposa e da esposa com o marido, ela é mais importante, mais séria, mais profunda, mais sagrada do que a nossa união com o nosso filho. O pai não é uma só carne com o filho, é? A mãe não é uma só carne com o filho. Será que isso passa pela nossa mente? Algo na prática. Lançar aqui um desafio para pensarmos. Se o marido tiver que... Se eu tiver uma opção, não há uma opção e meia nem duas, uma opção só, entre salvar a esposa e salvar o filho, quem ele deve salvar? Tem esposa e filho, não sabem nadar, os dois caem no rio, quem que você vai salvar? Mesmo a esposa se afogando e dizendo assim: querido, salve o neném, salve o... Quem que você vai salvar? Ela. Porque você é um com ela. Ah, que absurdo, né? Alguém já deve ter pensado: não, que absurdo, eu vou ter que salvar o filho. A esposa, já, como é que ela já está? Não. A mesma coisa o marido, a esposa. Se tiver só uma opção entre o marido e o filho, com quem você vai ficar? É uma união indissolúvel. 1 Coríntios 7, 10 e 11 vai falar sobre isso. Mateus 19, 6 vai falar sobre isso. Jesus afirma que o marido e mulher não são mais duas pessoas, não são mais dois, mas uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não pode separar. O homem, o ser humano. O divórcio, portanto, é uma rebelião contra Deus e os seus princípios. Não passa pela mente de Deus. Não há aprovação de Deus para a separação, para o divórcio. Só a morte pode causar a separação. Nós já vimos em outros casos, estudando Coríntios como temos estudado, que o adultério pode permitir essa separação. A parte ofendida pode pedir o adultério. Está autorizado pela lei de Deus a pedir. Claro que o perdão é o melhor remédio, é a melhor solução. Que haja perdão. Mas se a parte ofendida não quiser continuar casada, ou casado, sendo um ou outro, tem autorização da palavra, da lei de Deus, para se separar. Mas olha o versículo 32, estamos terminando. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Qual é o mistério que é grande aqui? Os dois se tornarem uma só carne. Esse é um grande mistério. Como é que duas pessoas se tornam uma? Não é isso? Como é que duas pessoas se tornam uma? Como é que um homem e uma mulher se tornam um? Que mistério. Mas Paulo vai dizer que esse mistério ele está se referindo a Cristo e à igreja. É o que ele traz, é o que ele quer desenvolver, é o que ele quer ensinar. É uma questão espiritual. Assim, o casamento, homem e mulher, é algo profundo, é algo instituído pelo próprio Cristo, é algo de suma importância, é algo que não pode ser negligenciado, não pode ser tratado de qualquer maneira. Verso 33, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Ele conclui, então, com o que ele já veio dizendo desde o verso 22. Faça isso, homem. Ame a sua esposa. Esposa, faça isso, mulher. Respeite o seu marido. E claro que o respeito, se não for com amor, de fato não é o respeito de acordo com a palavra. Quero concluir. Assim, a suprema questão que nós devemos considerar em tudo isso é a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo.
É a relação que temos com Deus. A relação que temos com Deus deve imperar, deve direcionar o nosso relacionamento com a esposa, da esposa com o marido, o nosso relacionamento com os filhos, enfim. Devemos considerar o nosso Senhor Jesus Cristo. Se um casal, marido e mulher, juntos consideram Cristo, então não há por que se preocupar quanto ao seu relacionamento matrimonial. Os dois consideram a Cristo, os dois têm o senhorio de Cristo sobre si. Porque as nossas relações, os nossos afetos, os nossos amores, os nossos relacionamentos humanos, portanto, são consolidados por nosso comum amor a Cristo. Se nós amamos a Cristo, o nosso relacionamento com as pessoas, com os familiares, com a esposa, com os filhos, vai ser sólido, vai ser abençoador. Se o casal vive para Cristo, vive para a glória de Cristo, vive para o louvor de Cristo. Se os dois têm um profundo entendimento da comparação que é feita aqui, nesse texto, a comparação entre Cristo e a igreja, entre o que Cristo fez pela igreja, para resgatar a igreja, e para que eles, como indivíduos, pudessem se tornar filhos de Deus. Se o casal, se o marido e mulher estão firmemente cientes disso, se estão dominados por esse pensamento, se são governados por isso, então não haverá perigo de que a relação deles seja um desastre. Tem a ver com o senhorio de Cristo, o nosso relacionamento com Cristo. Portanto, queridos irmãos, maridos, a liderança minha, sua, a nossa liderança, a liderança do marido, será da mesma maneira da liderança de Cristo sobre a igreja. Cristo se entregou por ela, Cristo morreu pela igreja, Cristo alimenta e sustenta a vida da igreja, vive por ela, intercede por ela. Se a nossa preocupação vai nesse sentido, de que essa igreja, ou de que a nossa esposa seja gloriosa, sem mácula, sem culpa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, aí está o segredo. Que todos nós estejamos olhando para Cristo, cientes de que o casamento é apenas um pálido reflexo da relação de Cristo e a igreja. Portanto, o princípio do sucesso no casamento é este, é o que a palavra de Deus nos diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5. Um sentimento de humilhação. Humilharmos-nos na presença de Cristo, na nossa relação, no casamento. Maridos, assim também vós, cada um em particular, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido, um amor sacrificial, constante, proposital, santificador. Cristo amou a igreja até quando? Até o fim. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu quero crer que cada um de nós aqui foi trazido por Deus a uma nova vida. Foi dado poder para nós. Nós somos elevados. Estamos numa posição nobre. Nós somos capacitados agora a vivermos segundo o modelo e exemplo de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não podemos viver nesse modelo por conta própria. Nós podemos viver nessa relação de glorificar a Deus, de ter um casamento, de ter uma união de acordo com o que Cristo tem com a sua igreja, e a igreja tem com Cristo, e temos isso no nosso casamento, porque somos de Deus, fomos trazidos à sua presença, fomos capacitados a isso, fomos colocados nessa posição. Estamos sendo cheios do Espírito Santo para podermos cumprir essas coisas. Isso não é por acaso, isso não vem de nós, foi nos dado isso. É nos dado esse novo poder.
tudo mudou, temos uma nova vida, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, novidade de vida, mente transformada, somos novas criaturas. É por isso que podemos cumprir essas coisas, é por isso que Deus nos dá essas ordens, porque Ele mesmo nos capacita, Ele nos fez novos, diferentes. Todos os relacionamentos da vida passam por uma transformação, e nós somos capacitados a viver segundo o exemplo e o modelo de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Ele nos abençoe.